Graças a Deus. Como sua fronte, meu amado, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa noite maravilhosa, esse culto abençoado, onde os teus filhos se encontram para te adorar. Em um dia, ó Senhor Deus, que as famílias celebram o Dia dos Pais, pais presentes, pais ausentes, pais que acertaram a vida, outros que erraram, mas o teu amor cobre a multidão de pecados. Pedimos, Senhor Deus, que a tua bênção seja sobre os pais, sobre as famílias, sobre a tua igreja na face da terra, sobre a igreja, restauração e avivamento, sobre todas as famílias, e que a tua palavra possa estar sempre acesa em nosso coração, como chama viva diante do teu altar. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus, podeis assentar, amados. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Eu estou aqui, nós ganhamos um presente aqui, mas está tão bonito, obrigado, que eu estou até com dó de tirar aqui a gravatinha aqui. É tão gostoso ver esses presentes assim delicados, que você fica até com, quer deixar guardado sem mexer. Mas eu vou abrir, vou ver o que está aqui dentro. Muito obrigado pela lembrança. Quero agradecer ao nosso irmão Felipe, muito obrigado pela presença. Nosso irmão Pedriel, muito obrigado pela presença. Graças a Deus, são nossos irmãos em Cristo Jesus também. A casa é do Pai, a casa é vossa também. Viu? No momento que sentirem vontade de louvar a Deus, venham exaltar o nome do Senhor Jesus. Gratidão ao Maciel pela palavra de hoje, pela saudação, pela oração aos pais, e também ter trazido o nosso amado irmão Felipe, o nosso querido amado irmão Edriel. Graças a Deus por isso, glória a Deus. Edriel, correto? Edriel. Me mandaram aqui de Edriel, mas é errado. Tema certo, Edriel, seja bem-vindo, glória a Deus. Aleluia. A pastora Marlene falou sobre a minha pessoa. Nós nos conhecemos, estamos juntos, já namorando há 46 anos. Nós temos mais vida juntos do que com a nossa própria família, né? E além do mais, ainda fiquei um ano ainda tentando namorar ela. Foi difícil, mas fiquei um ano tentando, visitando, indo nas igrejas com ela. Mas ela falava: não vou namorar com você não, porque você é muito falante, muito risonho, brincalhão. E nessa insistência durou um ano ainda. Na soma 47. Mais ainda os anos que nós ensaiávamos juntos e cantávamos juntos no coral de jovens. Aí vai ainda, né? Mais alguns anos. Graças a Deus, nós louvamos a Deus. Estamos aí com o Gil aí, com o paizinho aí, o pai novo da igreja. Nós estamos orando em nome de Jesus por tudo. Graças a Deus por isso. Ontem nós tivemos o Café de Pastores, né, da Único, e eu tive a honra de estar acompanhado com o nosso irmão Maciel, que esteve conosco, e a pastora Marlene, lá no Jardim da Conquista, onde ali nós participamos do Café de Pastores. E o próximo café, se eu não me engano, é o segundo sábado do próximo mês de setembro, provavelmente dia 14. E gostaríamos já de estender o convite ao nosso querido irmão Maciel para estar conosco de novo aí na Vila Formosa. Vamos mandar o endereço, né? Muito bem, eu vou apenas fazer uma homilia no texto do livro de Lucas, capítulo 15, que é um texto muito conhecido.
verso 21. Vamos ler o verso 20 e o verso 21. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 20 a seguir, que diz assim: E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Lucas 15, verso 20 a 24. Nós vamos falar bem rápido, em poucos minutos, sobre o Pai que reflete o coração de Deus. O Pai que reflete o coração de Deus. Nós sabemos que a palavra pródigo, no texto aqui que estamos lendo, do filho pródigo, da parábola do filho pródigo que Jesus disse, significa pródigo aquele gastador, aquele que não tem controle financeiro. É uma pessoa, o pródigo é uma pessoa que não tem controle nas finanças, que não sabe ter sabedoria ainda de como administrar suas finanças, né? E nós sabemos que nós temos aí os quatro mecanismos ou problemas matemáticos, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Que são as 4 operações da matemática, que ensina-nos como nós sabemos administrar as nossas finanças. Quando nós não sabemos, hoje a tecnologia, né, nos ensina, nos dá um suporte, tá? YouTube, Google, e temos também a assessoria financeira. Hoje tem pessoas que dão assessoria financeira, né? Tem os nossos contadores, né, Marcelo? As nossas contadoras, né? E aí dá-nos o suporte. Olha, você faz assim, você faz aquilo, né? Temos uma Kelly aí que nos ajuda, né? Olha, você tem que fazer isso. Tem vezes que ela me fala assim: pai, eu estive lá no mercado e o rapaz não sabia o que fazer, e aí nós estamos orientando, né? Eu fico observando. Aí fico orientando qual é a mercadoria, quanto deve ganhar, quanto a porcentagem. Na nossa época nós não tínhamos isso, era nos atropelos da vida, sem saber o que entrava, o que saía, né? Mas graças a Deus hoje temos, né, isso daí, né? Essa assessoria. Hoje temos assessoria de como ensinar um pai, uma mãe, cuidar do bebê, né? Eu estava criança lá, jogava água em cima e vamos embora. Hoje não, tem que ter cuidado, põe uma toalha. Outros ensina como dar banho, né? Outros ensina como educar. Tem aqueles que dão assessoria, né, para os pais antes. Olha, tem que fazer assim. Tem ensino, né? Nós erramos como pais, mas o importante, eu aprendi, não é o que nós começamos, mas é como terminamos na vida, né? Às vezes os pais erram pelo zelo, pela responsabilidade que assumem,
E nenhum pai é treinado para isso, mesmo com todo o suporte que temos no século 21. Mas mesmo assim, o treinamento é o dia a dia. Mesmo que venha assessoria, informações, livros, mas é a experiência, né? É a experiência. Então o pai, ele vai nos trancos e barrancos da vida, né? Lutando para trabalhar, madrugando, fazendo horas extras, para que possa trazer sustento, e às vezes não sabe como se expressar, como ensinar os filhos, e às vezes as punições são severas. Hoje, não tanto quanto nós aprendemos quando éramos crianças, e como ensinamos também aos nossos filhos, muito eu errei no meu ensino aos meus filhos, às minhas filhas, mas graças a Deus, e eu reconheço isso, os meus erros, e sei, me arrependo muito, né? Tenho pedido perdão muito a Deus, e às vezes eu procuro sempre lembrar as minhas filhas que, como homem, nós erramos como pai. Os pais não são perfeitos, meus irmãos. Os pais não são perfeitos, né? Antes a gente recebíamos lembranças assim, né? Minha filha Kézia trazia aquela lembrança da escola. O pai super-herói. Mas não existe esse super-herói. É o pai que do dia a dia que erra. É o pai que erra. É super-herói aos olhos dos filhos, pelo ser o protetor, o provisor, a provisão que dá o protetor, a provisão, mas não tem os seus defeitos. Não é aquele homem super-herói da televisão, do cinema, que nunca tem erros, sempre está voando para lá e para cá, né? Com toda a força, e ninguém pode com ele, porque ele é o bambambam, invencível, né? Imbatível. Os pais não, eles caem, eles choram, eles erram, eles fracassam, né? Mas o importante é chegar no seu final e saber que com os filhos, hoje eu estou aprendendo, com as minhas filhas eu estou aprendendo a viver melhor, com meu Pai Celestial, que tem nos ensinado cada dia, com a palavra, com a oração, o jejum, com a meditação todos os dias. E isso é bom. E aos meus 61 anos, eu estou feliz de ainda ter essa oportunidade de ver as minhas filhas e compartilhar com elas, né? Compartilhar com elas e aprender com elas. E o grande exemplo do texto bíblico é de um pai que mostra que tem um coração de Deus. Um coração de Deus é aquele homem que tem reflete o coração de Deus, mesmo o seu filho deixando a orientação da família, abandonou a família, pediu a herança mesmo o pai não tendo morrido, que é uma coisa inexplicável. Como, meu filho, eu vou vender a minha herança sendo que eu ainda estou vivo? Não, pai, eu quero me dar logo, porque eu não quero nem te ver mais. Olha só, não quero nem te ver, eu vou viver a minha vida, né? E isso o pai deu. Ele poderia falar: eu não morri, não vou dar, mas ele compartilhou a sua herança. E depois que o filho foi embora, diz o texto que todos os dias ele ficava na beira do caminho esperando o filho vir. É como o nosso Deus faz assim com a gente. A gente erra, afasta-se de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Uma vez eu vi uma expressão do meu pai. Sou filho de um pastor, e ele foi para Pernambuco. E quando ele voltou de Pernambuco, ele falou assim: eu estou deixando o campo lá de Pernambuco. Ele pastoreava o campo de Pernambuco e o campo da Bahia.
E ele disse para alguns irmãos: eu ouvi, estou voltando para São Paulo porque eu não quero perder meus filhos para Deus. Só quando chegou a minha adolescência, eu me descobri, e eu achei que eu estava mais certo que meus pais. Então eu tinha, o meu pensamento era que eu poderia viver independente. Eu já sei estudar, já sei ir para a escola, já sei ir para o SESC, faço os cursos, eu vou ser um profissional, então não preciso mais da igreja, né? Então eu falava para o meu pai: eu estou indo para o estudo à noite lá no SESC, lá no Senai, vou estudar. Mas o pai, ele sabe a expressão visual dos olhos, da boca, o gesto, quando o filho está falando a verdade e quando o filho está falando a mentira. E ele falou: tá bom, então vai. Mas eu seguia para outro rumo, eu ia para os shows. Então eu ia lá assistir os shows lá no Nordeste. Quando chegava uma banda do Rio de Janeiro de rock, meu Deus do céu, eu vou assistir, não vou perder isso não, né? Vou ver lá as menininhas dançando e vou dançar com elas lá. E meu pai percebia e saía atrás. E ele era um pouquinho robusto, barrigudinho. Quando eu olhava para trás, ele se escondia no poste, mas a barriga ficava. Eu falei: meu pai está ali. Então eu entrava no Senai, fazia, ele chegava até a porta, eu no vidro do Senai via que ele chegava, olhava, não, ele entrou na escola, voltava, eu pulava um muro e saía, né? E ia para o show. Mas o Senhor me corrigiu. Eu vim para São Paulo com um pensamento contrário. Não vou ficar mais na igreja. Então o Senhor me pegou. O Senhor fez eu desmaiar no braço. E ali, não sei até hoje, ainda preciso perguntar quem foi que me levou ao hospital. Fui parar, fiquei 5 ou 6 dias no hospital. E no hospital, tomando vários remédios para me recuperar. Uma madrugada, chegou uma pessoa e disse: e aí, bonitão, como você está? Todo animado. Hoje eu vim trazer os remédios, e eu era acostumado com uma enfermeira que trazia. Eu falei: fulana, não, hoje não, hoje é eu que vou cuidar de você, bonitão. E disse assim: meu querido, tem uma palavra para você hoje. Eu falei: vontade alta? Ele falou: não, você vai morrer. Eu vou morrer? Eu falei: escolhe, você quer morrer? Morra! Agora, se você quiser viver, obedeça a Deus, obedeça a palavra, volte à igreja. Seu pai está orando agora, nessa madrugada, por você. A igreja está orando por você. Você está abandonando o papai do céu, o que ele tem dado para você. Você esqueceu que seu pai tem sustentado, nunca faltou. Mas irmão, eu apanhei aquela madrugada. Aquela pessoa me deu o relato do meu pai, contou toda a vida do meu pai, que nunca tinha abandonado, que Deus tinha colocado uma missão para cuidar da minha vida. Agora ele falou no final: então quer morrer? Morra, querido. Mas se você quiser viver, se arrependa dos seus erros e volte para a igreja. Mas preste atenção: se um dia você voltar para o mundo, você não vai viver, você vai morrer, porque Deus tem um plano na tua vida. Quando eu cheguei, ao amanhecer, passado algumas horas, e amanhecendo, chegou a enfermeira e falou: trouxe os remédios. Eu falei: não, já tomei. Ela falou: não, é a hora de você tomar. Eu já tomei os remédios. Aí ela falou: mas quem deu? Eu falei assim: um rapaz, um moreno, bem bonito, alto, falou comigo, chamou de bonitão. Não
Tem esse rapaz. Eu falei, tem. Ele falou, não, quem falou? Ele falou meu nome. Eu falei assim, mas ele veio com a ficha sua? Não. Eu falei, eita, não veio com ficha? Não veio com nome? Como ele sabe meu nome? Ela falou, não tem. Nesse plantão só tem eu. E até hoje eu estou procurando esse bonitão que falou comigo. Deus prepara pessoas para falar conosco. Ali eu entendi. E no ao amanhecer, minha mãe chegou e falou assim: ó, essa madrugada os jovens da igreja estiveram orando por você. E seu pai não dormiu orando por você e jejuando por você. Deus colocou pais com a incumbência de ser mordomos dos filhos, porque os filhos não são dos pais, eles são herança do Senhor, e eles têm a responsabilidade de entregar nas mãos de Deus os filhos, e Deus vai cobrar dos pais, como você cuidou dos meus filhos, como você cuidou da minha herança. Você foi um gastador, um esbanjador, um pródigo, ou você foi um zelador, um provedor, um abençoador, um discipulador, um professor dos seus filhos? Então, portanto, amados, Deus nos honra e nos abençoa, como está aqui nesse texto da palavra. Quando nós reconhecemos que somos filhos amados de Deus, que refletimos o coração de Deus como filhos e como pais, Deus nos coloca um anel nas nossas mãos. Deus nos coloca uma capa com autoridade. E Deus nos coloca sandálias para andarmos firmes, sem vacilar. E faz um dia de celebração, um dia de festa. Ele mata um cordeiro, como ele fez com seu próprio filho, levando na cruz por amor a nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que sejamos aqui na terra bons pais, bons filhos, obedientes, e que não possamos quebrar a aliança que Deus nos fez, porque quando quebramos a aliança, estamos à mercê de que Satanás pode roubar a nossa vida, matar e destruir a nossa vida. Mas o Senhor Jesus disse: eu tenho vida e vida com abundância, uma vida completa, perfeita, né? Perfeita. Vê aquele filho que não sabe lavar o carro, mas ele está ali do lado do pai, lavando o carro. Vê uma cena dessa, e a bucha cai no chão, e com areia mesmo ele pega a areia, molha de novo no balde e passa no carro e arranha o carro do pai. E o que é que o pai faz? Vamos, meu filho, vamos continuar limpando o carro, porque sabe que bens são coisas naturais, mas ser compartilhar, andar junto, isso é coisas divinas. A vida é assim. Às vezes nossa esponja cai no chão, cai com terra e tudo, mas Deus perdoa e fala: eu estou entendendo, ele está ajudando a família dele, ele está querendo fazer o melhor para a família dele, e eu vou abençoá-lo desse mesmo jeito, mesmo ele não sabendo lavar o carro, mesmo ele não sabendo cuidar de uma casa, mesmo ele não sabendo cuidar dos filhos direito, não sabendo expressar ou entender os seus filhos, mas eu vou ensiná-lo como ser um bom pai. Filhos e pais são heranças do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa, por essa noite onde compartilhamos a tua palavra, estivemos louvando, celebrando o teu nome, glorificando o teu nome.
Agora, Senhor, despede-nos em paz. Dai-nos uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, que Tu possas, Senhor Deus, estar nos direcionando as nossas vidas, nos dando capacitação, Senhor, para que possamos cada dia, expressar, refletir o Teu amor nas pessoas que amamos. Por isso, Senhor Deus, sê conosco. Espírito Santo, nos acompanhe, nos ensine e nos dê-nos ousadia para pregoar o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Cumprimente o seu irmão. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus.